Depois do anúncio do pacote fiscal, a despreocupação com as contas públicas ficou evidente e decretou, assim, o fim da credibilidade do governo Lula e de sua equipe econômica. Por isso, o dólar e os juros saltam e nunca na história desse país o risco fiscal foi tão grande. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Léo Pivetta, estamos iniciando o Quanto Rende de dezembro de 2024. A demora para anunciar o pacote fiscal desgastou a credibilidade do governo dia após dia e o casamento entre equipe econômica e mercado parece mais um divórcio litigioso agora. Por outro lado, são esperadas medidas protecionistas de Trump, que assume em janeiro, e o futuro fica mais complicado para os países emergentes. Por isso, especula-se a Selic acima de 14% ao ano em 2025. O grande destaque do mercado em novembro foi o dólar, que subiu 3,16%, atingiu sua máxima cotação histórica no plano real, e o mercado de ações americano também foi um outro grande destaque, subindo 5,7% no mês após a eleição de Donald Trump. Assim, o Ibovespa em dólar voltou a ter o pior desempenho entre os principais mercados do mundo. Embora Donald Trump assumirá apenas em janeiro, todos parecem considerá-lo já o presidente em exercício. Pelo que se tem notado nas entrevistas recentes de Trump, ele tem mantido seus posicionamentos que teve durante a campanha, por isso são esperadas que as promessas se tornem em ações reais e medidas protecionistas e para o fortalecimento do dólar sejam adotadas já desde o primeiro dia que ele assume o cargo. O Make America Great Again está fazendo com que os economistas revisitem seus cálculos e mudem as expectativas de inflação e crescimento para os Estados Unidos, pois nós estamos diante de um mercado de trabalho que continua resiliente, o consumo das famílias segue com força e por isso o Fed redobra sua atenção a estes dados para manter a inflação americana convergindo para a sua meta. Sem dúvidas, o mercado americano tem sido o grande protagonista da economia mundial, pois os indicadores que vieram da zona do euro seguem apontando para uma economia fraca. Os salários que foram renegociados nesses últimos meses seguem sofrendo ajustes acima da inflação, mas isso não tem preocupado tanto o Banco Central Europeu, porque a atividade realmente não mostra sinais de recuperação e devemos ter desta forma mais um corte de 0,25% na taxa básica do bloco. As economias do Oriente não mudaram seu patamar nessas últimas semanas. O que se viu foi que a economia chinesa apresentou alguns sinais de uma leve recuperação, mas nada muito animador, tanto que o próprio governo chinês já anunciou que vai fazer mudanças na sua política monetária após 14 anos e deve anunciar novos estímulos para tentar reavivar a sua economia. Já no Japão, espera-se que tenhamos elevação nas taxas de juros em função dos ganhos reais salariais estarem pressionando a inflação. O anúncio do pacote de medidas fiscais do governo deveria ter acalmado todos os investidores, mas na verdade foi em sentido contrário, porque nós tivemos uma comunicação bastante confusa, inclusive falando sobre aumentar a faixa de isenção de imposto de renda até R$5 mil, o que é uma medida que vai no contrassenso do que o mercado
considerava que o governo deveria fazer, e por isso a trajetória dívida PIB do Brasil continua sendo cada vez mais perigosa para o futuro econômico do país. E tanto as expectativas de inflação quanto a inflação, o IPCA que é medido, estão acima da meta do Banco Central, e por isso a Selic deve entrar 2025 com alta, em uma trajetória de alta, e fala-se até em Selic acima de 15%. Outro dado que chamou a atenção nessas últimas semanas também foi a dívida brasileira, que passou a cifra de 9 trilhões de reais. Por isso nós vimos o dólar atingindo a maior cotação da história como resultado desse impulso fiscal que o governo vem sustentando e que mantém o PIB acima do seu potencial real. E assim nós vimos as taxas do Tesouro Direto acima de 14% ao ano e os títulos IPCA+, entregando IPCA mais 7, o que é realmente a assunção de um risco muito grande para emprestar dinheiro para o governo brasileiro nos próximos anos. A cotação do dólar acima de R$6 é a síntese do cenário econômico do país. Depois do arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovadas no ano passado, o Brasil realmente decolou, e nós não sabíamos se ia ser um foguete da Starlink ou aquele tradicional voo da galinha do Brasil, né? E realmente o que se vê após um ano, né, basicamente após o arcabouço e a reforma tributária, é que nós estamos numa situação fiscal muito pior do que nós estávamos há 2 anos, há 1 ano atrás, e o arcabouço fiscal acabou sendo dizimado. Embora oficialmente ele ainda exista, a gente sabe que o governo crescendo as suas despesas neste nível, né, o arcabouço não será sustentado, não tem como, essa regra fiscal não se sustenta para os próximos anos. E a reforma tributária acabou sendo entendida por todos no mercado, tanto empresários, investidores, como realmente uma reforma que traz sim uma simplificação para os tributos do país, mas a intenção final é aumentar a arrecadação do governo. Assim, minutos antes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparecer na televisão e no rádio para explicar o corte de gastos, a credibilidade do governo já se tinha ido por água abaixo, e tanto que na manhã seguinte o dólar já disparou, a bolsa afundou, né, e começou a se falar em Selic a 15% ao ano, já nos próximos meses. E sabe-se que o crescimento econômico recente do país ele tem sido sustentado por aumento de dívida, o que intensifica, em última análise, a preocupação com a inflação. Então a gente sabe que fosse uma empresa altamente endividada, os investidores, o empresário estaria muito preocupado, os bancos não emprestariam dinheiro, e é isso que está acontecendo com o governo brasileiro hoje. Nós temos um governo que faz sim o país crescer de alguma forma, né, incentivando aí o consumo das famílias, que é o principal indicador do PIB que tem sustentado o crescimento, mas no fundo os investidores têm aumentado o prêmio que eles cobram para emprestar para o governo brasileiro. E circulou inclusive boatos que o Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, estaria dando pitacos na economia brasileira novamente, e todos os investidores nutrem esperanças de que o novo presidente do Banco Central realmente se preocupe com a trajetória inflacionária do país e faça o que deve ser feito, apesar de ser claramente aliado ao governo. Não bastando os nossos problemas internos, a vitória de Donald Trump também fortaleceu o dólar perante todas as moedas, quase todas as moedas no mundo, e fica claro a cada dia que ele irá tomar as medidas que ele vinha falando durante a sua campanha, e por isso a situação das economias emergentes como a brasileira também ficam mais complicadas num cenário assim. E por fim,
é o aumento da dívida brasileira que vem ditando o ritmo das expectativas do mercado. É por isso que o dólar sobe, é por isso que a bolsa cai, é por isso que os juros estão lá nas alturas, beirando os 15%, os juros futuros, é porque ficou evidente a falta de preocupação do governo com a situação fiscal do país. Então nós já vínhamos falando que toda aquela demora para anúncio, para definir as medidas, era um indício disso. Nós tivemos então nesses últimos dias aí a confirmação e o entendimento dos agentes do mercado em relação a isso, o que realmente terminou a credibilidade do governo e agora deve ficar cada vez mais difícil para o governo rolar a sua dívida e os prêmios de risco dia após dia vem subindo uma trajetória quase que beira uma crise, né? Mas e esse risco, obviamente, ele nas expectativas, quando nós olhamos lá para o Boletim Focus, eles são traduzidos via expectativas de inflação, né, que com certeza ali na frente vai destruir a renda das famílias e, portanto, penalizar a economia como um todo. Depois do nosso voo de galinha, mais um voo de galinha da economia brasileira, nós estamos diante de um cenário bem complexo, porque nós temos troca de presidente do Banco Central agora no início do ano, todas as diretorias serão indicadas pelo atual presidente da República, o que de fato faz com que sejam revistos bastante coisas no mercado, né? Mas como a trajetória de Selic em alta, os pós-fixados realmente ficam mais interessantes, inclusive porque não se sabe ainda se a Selic vai a 13%, 14%, 15%, e também diante de um cenário tão controverso, tão pessimista aqui no mercado doméstico, nós podemos esperar até que qualquer situação, qualquer notícia que não seja tão ruim, tão pessimista, façam com que os ativos melhorem de uma hora para outra de uma maneira bem abrupta. Então, quando a gente olha para o mercado de ações, nós vamos ver que existem boas empresas que estão a níveis de preços que a gente não via aí há bastante tempo e começam a surgir realmente oportunidades. E como a gente vinha falando há algum tempo, né, empresas como Suzano, próprio Itaú, Vale, poderiam ser empresas que se beneficiariam de um cenário mais complexo, e o que nós vimos foi que principalmente Suzano disparou por causa da cotação do dólar. O setor de bancos também é um setor que é bastante resiliente, todas as elétricas também se tornam bastante atrativas em um cenário que é menos favorável para os ativos de risco, para as ações principalmente, mas as small caps que vêm caindo consistentemente em contraponto aos juros futuros que sobem, também começam a ficar em níveis de preço bastante atrativos, porque realmente o mercado basicamente está precificando o fim do país, que é realmente o que não vai acontecer, né? O Brasil continuará sendo um país que talvez vai crescer menos, vai sim passar não só nos próximos anos, mas como passou ao longo de toda a sua história por crises, e nós temos que ver com cuidado os ativos, tanto na renda fixa quanto na variável, para aproveitar essas oportunidades, porque em algum momento o ajuste precisará ser feito, como já foi feito em outros momentos na história do país, e nós podemos então aí montar um portfólio. Claro que, de novo, investir em dolarizar o patrimônio também se faz necessário e fica evidente em momentos como este que é preciso ser feito aos poucos, sem tanta pressa, para que realmente a gente tire o risco país do nosso patrimônio e a gente possa então ter uma longevidade aí do nosso poder de compra. Então este foi o nosso Quanto Rende de dezembro de 2024. Esperamos que o governo possa tomar aí atitudes um pouco mais sustentáveis na visão de longo prazo e que possamos aproveitar as oportunidades que estão na mesa e que vão aparecer ao longo dos próximos meses, para que realmente a gente tenha aí um 2025 com rendimentos melhores,
apesar de uma taxa Selic esperada um pouco mais alta, num cenário totalmente diferente do que nós tínhamos no início do ano. Ficamos por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus!